Bom dia, flores do dia, ótimo dia, lindo dia, perfeito dia, maravilhoso dia. Como vocês estão? Vocês estão bons? Espero que sejam bem, estejam na quarentena, se cuidando bastante. E já que nós estamos chegando no simulado, o simulado vai contemplar o conteúdo bimestral de todos os bimestres. Resolvi preparar uma aula especial aqui com vocês, com todos os conteúdos que nós trabalhamos durante esse bimestre. Então, todos os conteúdos que vão ser avaliativos para o segundo bimestre. Nós vamos começar com Mesopotâmia. Então, se liga aí que é a hora da nossa revisão. Vamos começar com a Mesopotâmia. A Mesopotâmia vai ser a primeira das civilizações, a base das civilizações ocidentais. Lembrando que o conceito de civilização é um conceito em que agrupamentos humanos vão começar a trabalhar de forma conjunta para que possa desenvolver esse agrupamento, criando laços ou estruturas sociais, tradições orais ou tradições fixas, vão criar comportamentos mútuos, vão criar um elo, uma forma de tentar o entendimento. Então, sim, por exemplo, nós temos diversas concepções nós temos diversas lições atuais. Civilização não tem a ver com tecnologia. Por exemplo, o Japão, que é tão associado com um país com muita tecnologia, é tão civilizado quanto, por exemplo, uma etnia indígena que vive no interior do Mato Grosso do Sul, sei lá, vou colocar aí os Guatós. Então, ambas são civilizações. O que vai te alterar é a forma de comportamento, a tecnologia, o acesso, mas ambas são culturas civilizadas. Então, tem informação humana, tem grupo humano, ambos são civilizados. E a Mesopotâmia é a base das civilizações ocidentais. Obviamente, ela também vai estar localizada no Oriente Médio, vai ser a base dessas civilizações. Atualmente vai estar na região do Irã, do Iraque, na região da Arábia Saudita, se localiza no Oriente Médio, mas também vai puxar para o Ocidente, porque nós vamos ver que tem muitos traços aqui na Mesopotâmia em que vai aparecer, por exemplo, na cultura grega, na cultura cretense, na cultura romana, e que vão se passando adiante até a nossa atualidade. E por que das ocidentais? Porque das orientais, nós vamos ver um pouco mais adiante nessa aula, vai ser a Índia e a China. Tanto que vai ser a forma de escrita, a religião, o comportamento deles vai ser totalmente diferente. Mas, dito isso, fazendo essa introdução, então a Mesopotâmia é a base da civilização ocidental. Só que é sempre bom lembrar-se isto. É necessário ter água potável para a vida humana, não é água salgada, porque senão a gente viveria próximo do mar. Não que não tenha, né? Tem, mas o importante é que tenha água potável, seja de rio, de lago, de lagoa, de córrego. E a Mesopotâmia é uma região seca, é uma região árida, mas que vai ter foco principalmente pelos rios Tigre e Eufrates. É engraçado, eu já vi algumas perguntas, professor, esses rios existem hoje? Como se fosse uma invenção humana, sim, esses rios estão presentes ainda hoje. Se um dia vocês tiverem a oportunidade de conhecer o Iraque, sei lá, o Irã, vocês vão ver que ainda passa, ainda corre pelas cidades Tigre e Eufrates, a cidade de Bagdá, por exemplo. Então, para ter essa vida humana, era necessário que tivesse essa água. Essa civilização, ela vai florescer e a partir disso eles vão fazer canais de irrigação para desenvolver a agricultura, lembrando o nosso conteúdo lá de pré-história, que o que tornou o ser humano sedentário, tornou o ser humano fixo foi a agricultura, proporcionou que tivesse uma criação de animais, então começaram a fazer os canais de irrigação e de escoamento dessa água. E esses dois rios especiais, eles vão ter um sistema de volume de água, em que uma época do ano eles vão estar com um volume bem alto e outra bem baixo. Por isso era necessário também a construção de canais, a construção de diques, de barragens, para que essa água fosse transportada. Diversas civilizações vão habitar a região da Mesopotâmia. Lembrando, isso aqui como é uma aula de visão, eu não vou colocar ponto a ponto como a gente fez já nas aulas presenciais, mas nós já fizemos atividades e dentre elas vão ter aqui, por exemplo, sumérios, acadianos, vão estar, por exemplo, hebreus, vão estar amoritas, então vão ter diversas civilizações que vão fazer parte desse panteão, desse grupo que vai fazer a parte da Mesopotâmia, em que eles habitavam cidades chamadas cidades-estado. A palavra estado que significa governo, e então cada cidade tem o seu próprio governo. Uma cidade ela é independente da outra. Por exemplo, poderiam ter duas cidades sumérias, mas não necessariamente o rei de uma cidade era o rei da outra, o governante. Eles poderiam ter uma ligação por falar, por ter
tradições sumérias, mas elas podiam ter ligações, por exemplo, com cidades acadianas, de comércio, poderiam ter relações de guerra para disputar o território, ou poderiam ter relações de neutralidade, dependendo, ora, quem que vai estar comandando, quem que vai estar no poder. Começa com as sumérias, mas aí vai passando por uns ciclos. Aí vai vir a Babilônia, aí como eu falei, vai vir os acadianos, aí vai vir o Império da Babilônia e por aí vai. Então, ela é como se fosse uma salada ali, sabe? Quando você for fazer uma salada, só para tentar dar uma comparação simples, você vai colocando alface, tomate, cebola, ervilha e vai misturando tudo e forma uma salada. A Mesopotâmia era mais ou menos isso. Então tinha diversos povos, eles não tinham necessariamente uma região fixa ali nessa parte, mas eles se misturavam e tinham relações entre eles, que poderiam ser positivas, negativas ou apenas neutras. Primeiro código de leis, a primeira legislação que vai surgir é na Mesopotâmia, que é a lei de Hammurabi, o código de Hammurabi, ou vocês podem encontrar também escrito como lei de Talião, que é popularmente conhecido como olho por olho, dente por dente. É aquele código mais antigo que todo mundo pensa, em que o que eu sofro de penalidade, a pessoa que fez machucar a mim ou me fez uma injúria, alguma coisa que possa me machucar, deve sofrer dessa mesma penalidade. Então, se eu, por exemplo, ofendo alguém, essa pessoa se sentir ofendida tem direito de entrar com uma petição na época e poderia cortar a minha língua, por exemplo, por eu estar falando mentiras. Se eu construo uma casa, essa casa desaba e mata o filho de alguém, essa pessoa que se sentiu lesada tem direito de matar meu filho. Ah, professor, mas se o senhor não tiver filho, um ente querido, alguém próximo, uma punição que me atinja, sabe? Não vem falar, se alguém me matar, eu posso matar depois? Porque isso não vira um fantasminha, né? Mas vai ter uma investigação e basicamente é isso. Em muitos países, inclusive aqui do Oriente Médio, acontece isso, por exemplo, de pessoa que ia pegar roubando, cortam as mãos dela, essa questão que eu falei de cortar a língua, de apedrejamento para pessoas que são adultas, e é o primeiro código de leis que vai existir. A primeira escrita é uma escrita chamada cuneiforme, então as pessoas pensam que era na época dos Flintstones, que eu pegava uma pedra e ficava batendo ali. Não, eu pegava um bloco de argila e eu pegava com uma varetinha, e esse bloco de argila eu escrevia, colocava para sala e tinha as primeiras escritas. Vocês também já viram o alfabeto, creio que já até escreveram o nome de vocês nessas primeiras línguas. E eles eram politeístas no geral, o povo da Mesopotâmia, ou seja, acreditavam em mais judeus. Professor, mas tem hebreu aqui, e o hebreu você falou que é monoteísta. Sim, meu pequeno gafanhoto, os hebreus eram monoteístas, mas eles não surgiram como monoteístas. Os hebreus surgiram como politeístas, eles acreditavam em vários deuses. O principal livro hebreu que nós vamos falar é a Bíblia, nele mesmo conta alguns relatos de adoração aos outros deuses, como o bezerro de ouro, por exemplo. Mas de início eles eram politeístas, depois os hebreus vão estar falando sobre monoteísmo, que a gente vai ver nas aulas a seguir. Milagre da edição, apareceu tudo aqui de novo, prontinho, limpinho para vocês, olha que alegria. Porque eu sou mandando que a gente vai ter uma dois sustos desenhos assim. Quando eu estava falando com vocês sobre a Mesopotâmia, que era a base das civilizações, dentre as civilizações da Mesopotâmia, algumas vou destacar por algumas características diferentes, únicas, particulares. Entre elas, separei 3 aqui, que é a que mais a galera trabalha, para vocês ficarem mais atentos, talvez caia no celular de vocês. Então, fenícios. Os fenícios eram os comerciantes, os navegadores do mundo antigo. Eles eram pessoas que viviam numa região que hoje é atual Líbano, essa bandeira aqui do Líbano. Inclusive, não sei vocês, mas aqui em Campo Grande é cheio de descendente libanês. Então a gente já vê que tem muita cultura fenícia até hoje aqui, por isso que eu falei a base da cultura ocidental no início. Então, essa bandeira da Fenícia, referente a essa árvore, é um pinheiro fenício, porque era uma região que tinha muito pinheiro, e com isso os fenícios começaram a desenvolver os seus barcos, seu sistema de navegação e sua forma de expor o seu comércio. Os fenícios, eles eram navegadores da antiguidade por causa disso, porque a região deles não era tão fértil e porque eles estavam próximos ao mar. Então eles começaram a desenvolver um monte de rotas comerciais para poder navegar, principalmente no mar Mediterrâneo, para poder fazer a venda dos seus produtos que tinham ali. Além do pinheiro, nós vamos ver que vai ter uma pedra chamada lápis lazuli, que vai ter muito ali. Eles vão desenvolver o vidro, primeiros vidros da história são fenícios, que é basicamente acho que areia e água, ou areia e fogo, uma certa temperatura, não sei, a professor de ciência pode explicar melhor. E
Também os fenícios vão conseguir desenvolver uma tonalidade de cor roxa, tanto que por algum tempo a gente imagina reis e rainhas usando tons de vermelho, aquela capa vermelha, tapete vermelho. Na antiguidade se utilizava muito roxo para simbolizar a realeza, tanto que em países até hoje como o Egito, nós vamos ver que o roxo é uma cor real, púrpura. Você gosta de roxo? Eu até que gosto um pouquinho de roxo, não sei não, mas é por causa dessa questão fenícia. Mas a principal contribuição deles vai ser o alfabeto. Fenícia tem que lembrar de alfabeto. As nossas letras, a forma que é um estilo de desenho, são bases de origem de desenhos de alfabeto fenício. Não diretamente, mas o fenício influenciou o grego influenciou o latim, que é de Roma, e nós temos um alfabeto português baseado no latim. Então, digamos que o alfabeto fenício é um bisavô do nosso alfabeto, é um descendente antigo. Se vocês pegarem, o módulo também tem uma imagem com as letras do alfabeto fenício, vão ver que não vai ter todas as letras que nós temos hoje, mas é o principal esquema dele. Hebreus, esse aqui é um assunto que tem que tomar mais atenção, talvez. Os hebreus vão ser o primeiro povo monoteísta. Falei para vocês que eles faziam parte da Mesopotâmia, a Mesopotâmia era politeísta, eles eram de origem, mas é o primeiro povo monoteísta. Então o Deus hebreu vai ser chamado de início de Yahvé, que é um nome em hebraico, I-A-W-E-H, se não me engano, depois vai ficar como Javé, e também conhecido como Jeová. Então, se você ouvir falar de Javé, Jeová, Javé, é o mesmo Deus. Assim como, por exemplo, nós falamos Deus em português, God em inglês, Deus em espanhol, é a mesmíssima coisa, tá? Então, Deus, nesse caso, é por causa da língua que vai estar variando. O próprio Alá, que é um Deus muçulmano, é o mesmo Deus nosso. Aqueles muçulmanos acreditam no mesmo Deus nosso. Mas esse é um assunto que a gente vai ver mais pra frente quando falar sobre árabe, para não criar confusão com vocês, tá bom? Os hebreus vão ter como símbolo aqui a estrela de Davi, né? Que vai ser um importante item, eu estou falando daqui a pouco. Eles sempre buscaram, depois de libertos, Canaã. Canaã seria a terra prometida por Deus, uma terra descrita como rios de mel, onde teriam muitas flores, muitos alimentos, e que ali eles iam se estabelecer. De início, os hebreus foram para uma região chamada Palestina, só que ali era seco, é árido. Cidades como Jericó, Jerusalém, cidades como que viviam nessa região, Nazaré, não eram tão vivas, não tinha uma flora tão rica. Então, em busca de Canaã, eles vão acabar indo para o Egito. E lá no Egito eles vão ser escravizados por quase 400 anos, mais 400 anos. Mas olha o detalhe aqui, não foram os egípcios que foram buscar os hebreus foram parar no Egito, tá? Então a gente vê sempre a história como o Egito malvado, um pouco ruim. Não é bem assim. Isso quer dizer que o Egito é bonzinho? Também não estou falando isso. Mas é importante ter noção de várias histórias. Mas na profecia hebraica também se tinha a história de que viria um Salvador, um cara que ia tirar o pecado do mundo, um cara que ia unir todos os povos de Israel, assim como Davi, que esse povo que Deus fez quando estavam divididos. E esse cara seria chamado de Cristo, como se fosse um filho de Deus. Os hebreus então fizeram essa profecia e vai ter uma divisão quando surgir Jesus. Jesus, ele vai dividir esse povo hebraico em judeu, aquele que não acredita que veio o Messias, está esperando o Messias. O judeu é o hebreu que está esperando ainda o Salvador, ele só acredita no Antigo Testamento, então o Torá deles é só o Antigo Testamento. E cristão. Cristão é quem acredita que Jesus é o Salvador, que o Salvador já veio e que o livro dele é o Antigo e o Novo Testamento, que é a Bíblia. Então a diferença é essa, o Deus é o mesmo, mas o judeu está esperando a vinda do Salvador ainda, que é a minoria dos hebreus vieram para cá, e a maioria se tornou cristão, que acreditou que Jesus é o Salvador, mas não foi todo mundo. Os dois têm origem hebraica. E por fim os persas, que estão no atual Irã, também na parte da Mesopotâmia, que eles vão ter uma união de sistema monetário, sistema de comunicação, e que eles vão fazer um sistema único de comunicação por todo o império. Entre vai ter os principais imperadores, o Dário, o Ciro e sim o Xerxes, quando nós vamos falar da Grécia. Mas isso aqui é um conteúdo também um pouco mais para frente. E essa primeira parte do capítulo, primeiros capítulos que a gente dá, é isso, beleza? Vamos lá, visto o primeiro capítulo que estava sobre Mesopotâmia, agora nós vamos tentar terminar nesse último quadro aqui, falar sobre as civilizações conseguintes, que vem de acordo com o módulo com vocês, que vai ser o Egito e as civilizações da África, como Núbia, como o Reino de Cush e a Índia. A China não cheguei a terminar, então o nosso lado vai até a Índia e eu vou explicar daqui a pouquinho com vocês.
Ao mesmo tempo que estava surgindo a civilização da Mesopotâmia, no norte da África estava surgindo uma outra civilização que é o Egito. O Egito que é marcado por muitos mistérios. Então o Egito que, sei lá, lembrado por pirâmide, por múmias, por maldições, e que vai ganhar todo um reinado sobre isso. E é a base, é o que vai influenciar muito a religião, as regiões, civilizações africanas. Se a civilização ocidental tem a Mesopotâmia, o Egito tem com a África. A África no Ocidente, mas a gente vai ver que vai ter algumas visões como estudo romana, grego, mas principalmente o centro-sul africano, já vai ter muita questão, muita presença egípcia. O Egito, como eu falei, ele está localizado no norte da África e tem que ter água, tem que ter uma água potável. Esqueci de falar, por exemplo, dos hebreus que tem o Rio Jordão. No Egito aqui, ó, vai ter o Rio Nilo, então vai ter todo um mistério, alguma coisa, uma construção em torno do Rio Nilo, assim, sabe? E os egípcios vão ser politeístas, só que a religião faz parte, é muito presente no cotidiano das pessoas egípcias. Então nós vamos ver que vai ter uma questão de muita religião. O sistema vai ser tão impregnado com religião que o faraó era tratado como um deus na terra. Então muita gente, como eu falei um pouquinho dos hebreus, pensa que os egípcios castigavam, maltratavam durante as construções. Talvez os hebreus sim, porque eram escravos, mas muito egípcio, muito camponês, os felás, que eram falados, faziam por voluntariado. Eles queriam agradar os seus deuses. Assim como tem gente que, por exemplo, aqui em época do corona, várias igrejas estão juntando cestas básicas, as pessoas estão trabalhando, costurando máscara para doar para comunidades carentes que não têm condição. Na época as pessoas trabalhavam na construção dessas pirâmides por vontade, isso os egípcios, não os escravos, fique bem claro sobre isso, tá? A religião, como eu falei, faz parte disso. As pessoas acreditavam, por exemplo, que os gatos eram como se fossem olhos dos deuses, acreditavam em símbolos ligados com a natureza, em previsões das estrelas. Então nós vamos ver que vai ter uma constante presença nisso e muito reforçada pelos sacerdotes. Sacerdote é aquela pessoa que vai fazer o trabalho para a população ligada à religião. Por exemplo, o padre ou o pastor são sacerdotes atuais. E como eu disse, a religião tem tanta importância que os egípcios mumificavam as pessoas porque eles acreditavam na vida após a morte. Muita gente pensa que apenas os faraós tinham mumificados. Eles com certeza, mas como não tivesse uma condição financeira, também conseguia fazer isso. Alguns gatos, como eu falei, chegaram a ser mumificados no Egito. E para homenagear os faraós, eram construídos templos ou moradias gigantescas. A pirâmide, que eu desenhei aqui, é só como se fosse um local, um caixão, mas os próprios palácios, construções faraônicas eram grandes, que daí vai em termo que é faraônico. Toda vez que você tem que fazer um esforço, alguma coisa muito grande, você está fazendo um esforço, algo faraônico, algo grandioso, algo que vai demorar muita força. Alguns reinos vão surgir no Egito, então eu coloquei no sul da África, e aqui vai ter algumas influências. Se vocês olharem no módulo, também vocês vão ver, por exemplo, o reino de Cush e o de Núbia principalmente. E assim como no Egito, eles vão construir algumas pirâmides, não tão grandiosas quanto. O sistema de escrita vai ser parecido com o hieroglifo, que era um sistema sagrado no Egito, e as mulheres vão ter muita participação. No Egito existia a possibilidade de mulheres ser faraós, serem governantes, como é o caso de Cleópatra e Nefertiti. Nessas regiões mais ao sul, como por exemplo em Núbia, eram sempre as mulheres que mandavam. Era uma sociedade chamada matriarcal. Essas mulheres às vezes eram chamadas de candances. Candances vem um termo para referir a mulher que manda, a mulher que está no poder. Isso era comum, isso era presente nos reinos sul-africanos, nos reinos do centro-africano, um pouco abaixo do Rio Nilo também. Então o Egito, além de prosperar, de trazer riqueza, vai trazer influência para essa região. E vale lembrar que o Egito está no continente africano, então a população egípcia é negra, galera. Muito filme, muito desenho costuma retratar os egípcios, sei lá, como uma população mais branca, não sei lá, em Deus do Egito. Mas a população é negra, tá? Se vocês olharem os desenhos, forma a população, eles se pintam de tons de pele de marrom ou de preto mesmo. E por fim, a Índia. A Índia, ela vai ser uma civilização, uma das bases da civilização do Oriente. A Índia é um subcontinente, mas dizem que é um mundo dentro do mundo, é o país mais populoso do mundo. Não é o que tem maior população, tem mais pessoas concentradas, tá? A Índia vai ser uma cultura muito rica e ela vai surgir à base de duas civilizações, uma chamada Harapês e outra chamada Védica. Como
acontece a civilização humana, a base do rio indiano é o rio Indo. É o rio Indo. Tem o rio Ganges também, que a gente vai ver, mas ele vai ser um pouco de destaque mais para a religião. A civilização arapense, ela vai desenvolver as primeiras cidades, a primeira agricultura, mas não se sabe como ela desapareceu, é um mistério para os arqueólogos, e daí ela deixou base para a civilização védica. Essa sim, que vai montar toda a estrutura indiana, vai escrever os livros chamados em Védicos, em Vedas, vai escrever o primeiro alfabeto chamado Sânscrito. Se você assistiu o Doutor Estranho, os livros lá estão em Sânscrito, que é essa língua védica antiga. E eles vão dividir uma sociedade em castas, num sistema que é baseado no karma. O que seria o karma? Tudo que eu faço para alguém tem volta na minha vida. Se eu dou dinheiro para alguém, por exemplo, que está necessitado, dou, sei lá, R$5 para alguém que está precisando comprar alguma comida, pode ser que daqui 2, 3 meses, ou sei lá, uma semana, eu encontre dinheiro na rua, R$10. Pronto. E a mesma coisa olha pela questão negativa. Se eu faço mal, se eu conto uma mentira para alguém, de alguém que faça mal para essa pessoa, pode ser que essa pessoa sofra e futuramente eu vou sofrer por causa de uma mentira. Então isso é um sistema de karma. E aí eles vão dividir a cidade em castas. Vai ter brahmanes, vão ser kshatriyas, vai ter outras por fim Dalit. E como é que funciona na Índia por causa disso? Que é a base do hinduísmo. Os indianos acreditam em vários deuses, mais de 4.000, Brahma, Shiva, Krishna, então vai ter vários. E tudo que eu faço nessa vida eu levo para outra. Eles acreditam na reencarnação. Então, se eu sou alguém bom, se eu sou um cara de gente boa, tranquilo, na próxima vida eu vou reencarnar como um cara rico, como um cara bonito, ou como um animal sagrado. Eu falei com vocês, um tigre, um elefante, uma vaca, considerado sagrado. Engraçado, mas é. Se eu for um cara ruim, pilantra, eu vou reencarnar na outra vida como um Dalit, como um cara muito pobre, miserável, alguém que nasce com paralisia nos membros, ou, sei lá, como um verme, como uma lombriga. Por isso que eles não quebram o sistema de castas, porque eles acreditam que está quebrando o sistema de karma. Nesse meio tempo vai surgir um cara chamado Siddhartha Gautama, que vai dar a base do budismo. Ele era um menino rico, que ele fugiu do seu palácio, percebeu que o mundo tinha pobreza, tinha miséria. Ele criou um sistema para estar em contato com o universo, na meditação, e numa forma de você superar a reencarnação numa coisa chamada Nirvana. O budismo vai ser uma religião que vai ganhar fama por causa disso. Ele vai querer largar a mão de tudo que pode prender os seres humanos, como luxo, como dor, como família. Então eles vão geralmente viver como monges isolados. E é uma base que surgiu na Índia, mas que vai ganhar muita popularidade na China, no Japão e no Oriente em geral. É isso, vocês estão. Eu falei bastante porque é revisão de conteúdo. Qualquer dúvida pode me mandar um chat no Schools. Vou ter uma live com vocês também para tirar algum outro contratempo, alguma dúvida. E tamo junto. Valeu, vocês.